Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um videozinho sobre medidas de tempo. Comigo. Então hoje, falando em medidas de tempo, a gente vai para a nossa terceira aula, calendário. A gente já estudou como surgiu as medidas de tempo, né? A gente já viu as horas e como isso influencia na nossa vida. Então eu vou falar brevemente sobre a história do calendário e porque hoje ele se configura dessa maneira. Há alguns meses com 30 dias, outros com 31 e o danadinho do fevereiro com 28 dias, né? E de 4 em 4 anos, nos anos bissextos, que não sei porque nem combina, né? Se acontece de 4 em 4, por que o ano é bissexto? 29. Vamos lá? Daquele nosso jeitinho, né? Eu lendo aqui no computadorzinho meu. A história da origem do calendário tem início com a necessidade do ser humano em organizar o seu tempo, né? Em organizar as datas festivas. Se nós comemoramos aniversário todo ano, é porque o nosso calendário é organizado para isso e para registrar a evolução. Os especialistas acreditam que eles tiveram origem lá com os sumérios. Lembra que a gente já viu nas outras aulas? O povo da Mesopotâmia por volta de 2700 a.C. e era composto por 12 meses lunares com 29 ou 30 dias, num total de 354 dias no ano. Dessa forma, não coincidia com o calendário solar, composto por 365 dias. O calendário solar foi mais trabalhado pelos egípcios. O calendário que nós usamos tem o nome de calendário gregoriano. Por quê? Vamos ver aqui? O calendário gregoriano surgiu em virtude de uma modificação no calendário juliano, realizado em 1582. Nesses vídeos nós estamos trabalhando muito com datas e muita coisa antes de Cristo, né? Antes de Cristo, a gente conta os anos na ordem decrescente. Então, quanto mais perto do nascimento de Cristo, a gente vem contando em ordem decrescente. Por isso que a gente fala 2700 a.C. a 583 a.C., por exemplo. Porque é em ordem decrescente. Aí depois, com o nascimento de Cristo, nós, na sociedade ocidental, a maioria das pessoas são cristãs, então levam o calendário cristão, que está no ano 2020, agora, né? 2020, depois de Cristo. Então, depois de Cristo, a contagem é crescente, sempre vai aumentando. Na contagem decrescente, vai diminuindo. Para ajustar o ano civil do calendário ao ano solar, decorrente do movimento de translação realizado pela Terra em torno do Sol. Antes de Júlio César, que viveu de 100 anos antes de Cristo a 44 antes de Cristo, lembra que é contado de forma decrescente? O calendário que vigorava, que funcionava, que eles usavam lá em Roma, era dividido em 355 dias e 12 meses, o que causava um grande desajustamento ao longo do tempo, pois as estações do ano aconteciam em datas diferentes. Quando se tornou ditador da República Romana, porque os romanos, quando dominaram grande parte do mundo que nós conhecemos, da história do mundo que nós conhecemos, eles eram ditadores e eram chamados de César. Então, quando ele estava no poder, ele reparou essa diferença, esse desajuste que acontecia. Então, ele resolveu reformular o calendário para que o ano civil seguisse o calendário, o ano solar, para que as datas coincidissem um ano após o outro, né? Para que a primavera sempre começasse mais ou menos na mesma época,
o inverno, o outono, o verão. Isso ia ajudar na colheita e nas datas festivas deles. Para isso, foi necessário, em 46 a.C., um ano de 15 meses e 455 dias para compensar essa defasagem, esse desajustamento entre as datas deles e o ano solar, entre o ano civil, esse do calendário, e o ano solar, que acontece com o movimento de translação da Terra. Este ano ficou conhecido como o ano da confusão. Imagina, um ano com 15 meses, 455 dias, só o dia da confusão mesmo. A reforma que Júlio César instituiu, um ano depois, em 45 a.C., com um ano de 365 dias e 6 horas, aí sim, ele dividiu o ano em 12 meses. Essa reforma conseguiu resolver o problema durante um tempo. As 6 horas que sobravam de cada ano seriam compensadas a cada 4 anos, com a inclusão de mais um dia em fevereiro, os dias bissextos. Anos bissextos, né? Aqui aonde eu pesquisei, estava dias bissextos. No momento, ainda persistiu a defasagem entre o ano do calendário e o ano natural. Ainda não estava certinha a coisa. Sendo que durante a Idade Média foram várias as tentativas de arrumar. E eles tentavam, né? Vamos lá, vamos deixar a coisa redondinha. Ano civil e ano solar. Ano civil e ano solar. No Concílio de Trento, realizado em 1545, isso já depois de Cristo, decidiu pelas alterações no calendário da Igreja. Nessa época, a Igreja Católica dominava a maior parte dos países ocidentais, né? Então, muito do conhecimento, quem mantinha era a Igreja Católica. E muito do conhecimento produzido nessa época também. Cabendo a Gregório XIII instituir o novo calendário, que passaria a ser chamado calendário gregoriano, em sua homenagem. Se eu hoje fizesse uma mudança no calendário e arrumasse alguma coisa de errada e não sei o que, já pensou? Calendário janaíniano? Feio, né? Para adequar a data da Páscoa com a primavera no hemisfério norte. Então a Páscoa para eles tinha que cair no começo da primavera, lá no hemisfério norte. Aqui nós moramos no hemisfério sul, então é outono. O Papa Gregório XIII ordenou que o dia seguinte, a 4 de outubro de 1582, passasse a ser o dia 15 de outubro. Então, no ano de 1582, não existiu o dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não existiu esses dias. Foi direto para o dia 15. Um salto de 11 dias para diminuir a defasagem. Os dias bissextos não ocorreriam nos anos centenários, terminados em 00, a não ser que fossem divisíveis de forma exata, com restinho 0, por 400. Por que fevereiro tem 28 dias e os outros meses tem 30 e 31 dias? É uma coisa que me dói, porque eu sou uma pessoa do mês de fevereiro. Nos últimos tempos da monarquia, por volta do século 6 a.C., os romanos adotaram um calendário baseado nas mudanças da fase da Lua, com 355 dias distribuídos em 12 meses. O ano começava em março e terminava em janeiro, sendo que os meses tinham 29 ou 30 dias. Fevereiro, o 11º mês, era considerado de mau agouro. O que isso quer dizer? Que dava azar. Era o mês do azar, né? E ficou com apenas 28 dias. Mas em 46 a.C., sob o governo de Júlio César,
houve uma mudança significativa. O calendário passou a se basear no ciclo solar. Os meses então mudaram todos para 30 e 31 dias, somando 365 dias no período de um ano. Nesse mesmo período, foi instituído o ano bissexto, mudança inspirada no calendário dos egípcios, com um dia adicional a cada 4 anos. Mas o nome é bissexto. Não fui eu que inventei. Né? Em 44 a.C., no segundo ano de vigência do calendário juliano, por que era o calendário juliano? Porque ele foi feito na época do imperador Júlio César. O Senado decidiu homenagear o imperador e propôs que o mês Quintilis, com 31 dias, passasse a se chamar Július, que quer dizer julho. Um tempo depois, 3 décadas depois, em 8 a.C., a cevada tá mexendo aqui, tá, gente? Em 8 a.C., o nome do 8º mês, Sestilis, foi mudado para Augustus, que quer dizer agosto, em honra ao então imperador César Augusto. Como um César não podia ter um dia mais que o outro, agosto, que tinha 30 dias, ganhou mais um, retirado de fevereiro. Foram lá e tiraram um dia de fevereiro, que ficou com 28 dias. Imagina se um César ia ter mais um dia do que o outro César. Não podia. Para manter o critério de alternância do calendário instituído por Júlio César, setembro passou para 30 dias e assim sucessivamente. Bem mais tarde, já no século XVI, o Papa Gregório XIII inaugurou um novo calendário, que a gente já falou mais pro meiozinho desse vídeo, corrigindo algumas distorções do sistema romano. Mas o calendário gregoriano, adotado até hoje, que é o que nós usamos hoje, no mundo cristão ocidental, porque no Oriente não são tantos cristãos, não são tantas pessoas que acreditam em Cristo. No Ocidente, a gente segue o calendário cristão. Não mexeu no número de dias de fevereiro. O Gregório fez toda aquela mudança, deixou aquele, em 1582, tirou aqueles dias de outubro, mas fevereiro continuou com 28 dias e de 4 em 4 dias, de 4 em 4 anos, eu tô até pirando o cabeção, de 4 em 4 anos, com 29 dias. E continua a ser chamado de ano bissexto. Essa é uma boa pesquisa para fazer, hein? Olha a dica, hein? Quem conseguir descobrir por que é bissexto e não biquarto, né? Acontece de 4 em 4 anos, quartenário, sei lá, alguma coisa parecida com 4. Bem, essa foi a nossa aulinha sobre os calendários. Foi uma história rápida sobre o calendário, né? Eu não tenho nenhum calendário aqui, porque eu uso muito calendário do celular. Então eu não tenho nenhum calendáriozinho de papel para mostrar para vocês. Mas isso é fácil, tem na agenda, né? A maioria tem acesso a celular, dá para ver no celular. Se não fosse, o que ficou muito claro para mim se nós não tivéssemos os calendários, as datas comemorativas não aconteceriam como acontece hoje. As estações do ano que são marcadas, né, pelas datas certinhas, e daí a gente vê na previsão do tempo, a primavera começa tal dia, tal hora. Isso só é possível demarcar esse tempo de começo graças a calendário, horas, graças às medidas de tempo, que foi um conhecimento produzido pelo ser humano ao longo de toda a sua história. Gente, se gostaram do vídeo, agora aqui vai aparecer as fontes de onde eu tirei. Pesquisem, estudem, aprofundem o seu conhecimento, ampliem esse conhecimento. E se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem,
Se tiverem sugestões para novas aulas, deixem aqui na descrição, nos comentários, né? Deixem nos comentários, que assim que eu tiver tempo, eu produzo novos vídeos sobre os assuntos que interessam para vocês. Beijo e valeu!